Ficamos um tempinho sem trazer mensagens, orientações espirituais para vocês. Alguns probleminhas, né, que acontecem no decorrer da vida. Mas estamos aqui hoje, eu sou a Silvia Coelho Matos, trazendo um tema bem a calhar neste final de ano, para que você aproveite e faça algumas reflexões. Escolhas sem culpa. O que seria isso? Tudo que você faz que te deixa feliz, que não prejudica ninguém, ótimo, são escolhas sem culpa. Quando nós fazemos ou tomamos alguma atitude sem pensar, sem ouvir as nossas intuições, que são alertas que nosso anjo da guarda passa, né? Então, na precipitação de uma atitude ou ausência de atitude, de que resulta por ignorância ou descuido, né? E vamos analisar sobre a ótica espírita esses dois termos tão similares, porém tão distintos simultaneamente. Na questão 639 do Livro dos Espíritos, o mal que se comete frequentemente não é o resultado da posição que nos deram os outros homens? Nesse caso, quais são os mais culpáveis? O mal recai sobre aquele que lhe é a causa. Assim, o homem que é conduzido ao mal pela posição que lhe é dada pelos seus semelhantes é menos culpável que aqueles que lhe são a causa, porque cada um vai estar aí carregando a pena, não somente do mal que haja feito, mas do que haja provocado. É jogado em nossas costas, muitas vezes, um mal causado por um terceiro. E acabamos, menos responsáveis pelo fato em si, mas pelo mal que causamos direta ou indiretamente a uma pessoa. Pois em pensamento que gerou a ação, acabamos provocando esse mal. E um outro ponto na questão 992, também em um Livro dos Espíritos, a pergunta: qual é a consequência do arrependimento no estado corporal? Avançar desde a vida presente, se tem tempo de reparar as faltas. Quando a consciência faz uma censura e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. E por esses dois trechos que abordamos em uma das obras básicas, nós vamos entender com perfeição que nos culpar e nos responsabilizar são atos totalmente distintos. A culpa nos faz vítimas de nós mesmos, ou seja, nós vamos carregar o fardo, remoer o ato que fez nossa consciência pesar, e essa culpa vai nos envenenando pouco a pouco e não conseguimos nos perdoar pela falta cometida. Eu ressalto que, discorrendo sobre culpa e responsabilidades próprias, não de terceiros, de algum modo faltaram conosco, em alguma situação, seja ela de qual espécie for. No segundo trecho, onde se fala sobre arrependimento, nós vemos como é clara e sucinta a orientação da espiritualidade. Se arrepender, modificar o comportamento, reparar as faltas e seguir o caminho. Se o erro não puder ser corrigido por qualquer motivo, ter atitudes reparadoras é um bom caminho a seguir. Uma vez que, a partir do momento que decidimos seguir os ensinamentos de Jesus, que em sua essência é a prática do amor,
esse caminho pode ser trilhado e construído em bases sólidas. Quando ouvimos que devemos ser responsáveis por nossas escolhas e assumir as consequências dos nossos atos, vamos então entender, às vezes, que sejam as consequências boas ou ruins, ela é nossa, única e exclusivamente intransferível. Nos responsabilizamos pelas escolhas que fazemos, pelas atitudes que tomamos. Isso significa entender que nada mais somos do que os semeadores daquela semente que logo frutificará. E ali colheremos, seja bom ou não, e que teremos que prestar contas, seja para a sociedade ou para Deus. Infelizmente, a nossa sociedade, ela nos condicionou por muitos séculos à autopunição quando falhamos. E mesmo que essa forma de correção não seja física, como acontece em algumas culturas, como a autoflagelação e a automutilação, somos levados a remoer, ressentir o erro reiteradas vezes, até que venha o arrependimento. Quando é muito mais simples e menos doloroso reconhecer para si mesmo que errou. Repare se possível, peça perdão se possível, modifique o comportamento, entenda que aquele erro resultou em consequências ruins e, a seguir, a vida como deve ser, sem a necessidade de ficar se automutilando mentalmente. Além do mais, algumas das consequências desta autoflagelação mental podem incluir, em certos casos, a presença de obsessores, uma vez que o estado vibracional ele baixa radicalmente e o sentimento tende a ser inferior. E vibrando nessa energia pouco agradável, estaremos atraindo companhias que só desejam nos ver mais para baixo, mais tristes, insatisfeitos, culpados e acabamos cometendo alguma atitude que deveria ser evitada. Então, nós podemos concluir que iremos, durante o decorrer da nossa vida aqui na Terra, cometer muitos e muitos erros em nossa vida, muitas falhas conosco e com terceiros, mas acima de tudo, nos cabe o entendimento de nos responsabilizar e não nos culpar. Carregar pesos desnecessários mais nos prejudica que ajuda. Nos arrepender e mudar a nossa forma de pensar e agir, aprender com o erro e seguir a vida, e não estagnar em cima da culpa, e sempre como receita infalível. Confiar mais em nossos benfeitores espirituais e em Deus. Entendem agora por que reencarnamos? Para reparar faltas e culpas de outras vidas. Mas nesta não sabemos exatamente o que erramos lá atrás, né? Não sabemos. No blog Letra Espírita, uma definição assim interessante, importante, é que trazemos no nosso espírito os reflexos de nossas vidas passadas. Não seria desumano e até cruel se nascêssemos apenas uma vez? Que errássemos e não tivéssemos a condição de nos arrepender e corrigir os nossos erros? Até nós mesmos, nessa ou em outra existência pretérita, nos deixamos seduzir pelas coisas do mundo,
Somos sempre ajudados e influenciados por nossos mentores. Mas essa influência, ela tem um limite, que é o nosso livre-arbítrio, e com o qual escolhemos, e assim futuramente colhemos o que dessas escolhas plantamos. Então, muitas vezes, acabamos nos revoltando com situações e acontecimentos que não conseguimos entender de onde merecemos. Só a reencarnação e o amor infinito de Deus por nós explica a oportunidade de resgatarmos os nossos débitos. Portanto, meus irmãos, neste final de ano, fica aí um lembrete. Escolher melhor os ambientes que vamos frequentar. E quando não puder escolher, vamos nos manter vigilantes, orando, pois é por essas escolhas que fazemos, desde a nossa criação, que muitas vezes temos sensações que não sabemos explicar. Vamos prestar mais atenção nas nossas intuições, para que as nossas escolhas sejam mais certeiras e, obviamente, essas escolhas serão sem culpa. Vocês já perceberam que as coisas assim, muita coisa tem acontecido a nível mundial, né? As pessoas não têm paciência, fazem besteira. A gente tem visto coisas que se fala, não é possível que isso esteja acontecendo. É muita energia ruim no nosso planeta. Então, fiquem vigilantes com as energias ruins no ar, que podem ser identificadas por meio de alguns sintomas, como cansaço, enjoo, desmotivação, exaustão, impaciência sem motivo aparente, doenças frequentes. E para evitar ambientes com energias negativas, vamos acordar, abrir as nossas janelas, ventilar o ambiente, limpar e organizar este ambiente, tirar objetos quebrados, lascados ou rachados, né? Vamos procurar guardar objetos cortantes em gavetas, não exposição. Usar plantas naturais em vasos com terra. Colocar sal nos cantos da casa. Purificar o ar com defumação natural de ervas. Portanto, assim você não estará permitindo que essas energias ruins que estão no ar a faça tomar atitudes que pode se arrepender. Estamos no final de 2024, o ano de 2025, por toda tudo que estamos vendo acontecendo, lendo na internet, nos jornais, não será muito fácil. E sendo um ano que começa difícil, comece a orar para que você não capte essa energia pesada para você. Mesmo vendo as dificuldades, tenha fé, ore. Eu falo, orai e vigiai sempre. A hora que sai de carro, a hora que sai da sua casa, a hora que faz uma visita, a hora que vai numa festa, esteja sempre vigilante, para que você volte para sua casa bem como você saiu. Então, que Deus o abençoe, abençoe a sua família, abençoe a todos nós, para que a gente possa estar novamente juntos, né? Cuidando da nossa espiritualidade. Até mais e um beijo no seu coração. Até 2025.